Bom, pessoal, vamos lá começar a fazer a nossa revisão, falando um pouquinho dos nossos planisférios, nossas projeções cartográficas, falando um pouquinho aí de Mercator, de Peters, quem são esses dois geógrafos, o que eles fizeram, quais eram as intenções, e aí a gente retoma o nosso tão conceituado tema, onde eu me lembro que ficou algumas dúvidas no ar e foi diversas aulas debatendo a mesma informação até que fosse assimilado. Então agora é uma nova oportunidade aí da gente interpretar e chegar nessa conclusão. Então nós precisamos lembrar sempre que o nosso mundo ele é representado por meio de mapas e esses mapas nós chamamos de mapa mundi. Embora esse mapa ele exista desde a antiguidade, a gente está falando aí desde o século XVI, a partir daí ele começou a ser reconhecido com o formato que nós temos hoje. Nós precisamos ter em mente que a projeção cartográfica ela é a tentativa de representar o nosso globo terrestre numa área plana. E aí nós temos dois geógrafos, Mercator e Peters, onde eles projetaram num primeiro momento, falando agora de Mercator, que é essa imagem que nós temos aí no vídeo. Mercator ele cria uma das mais utilizadas projeções cartográficas até os dias de hoje que nós acompanhamos. O objetivo dele era ajudar os navegadores daquela época. Então, assim, qual que era a preocupação dele? Vamos manter fielmente os ângulos e as formas dos lugares representados, permitindo aí o detalhamento mais preciso próximo aos litorais. Porque se eu estava falando de navegação, o que me importava naquele momento? Saber quais eram os campos que nós tínhamos para navegação, quais eram as nossas áreas litorâneas, para que a gente pudesse explorar os nossos caminhos. Então, nós temos, com essa projeção de mercado, um problema. Ele mantém fielmente os seus ângulos e as áreas, mas nós temos os continentes ficando distorcido quanto mais próximo aos nossos polos. Com o aumento crescente dos lugares dessa projeção, nós temos, por exemplo, uma Groenlândia muito maior do que a extensão territorial do Brasil dos mapas que nós conhecemos hoje. E para esse mapa agora nós temos então uma nova projeção cartográfica feita pelo alemão Arno Peters, publicada em 1973, após séculos de utilização da projeção de Mercator. Ela trata de áreas iguais, preserva as dimensões relativas dos países e dos continentes, porém ela distorce totalmente os nossos continentes, como a gente pode ver o nosso Brasil, o nosso continente africano, mas ela mantém a nossa Groenlândia bem pequeno dentro do seu processo, conforme a gente consegue analisar nessa imagem. Para essa imagem nós vamos ter aí nossa projeção cartográfica dividida em continentes e oceanos, ou seja, as nossas águas e as nossas terras. Nós temos terras emersas no nosso planeta divididas em grandes blocos, e esses grandes blocos são chamados de continentes. Há critérios para se dividir um continente, né, massas de terra. Eles são baseados em aspectos naturais, políticos, econômicos, históricos. Nós vamos ter aí dentro desse processo falando desde o ponto de vista eurocêntrico, o surgimento do termo velho mundo, que ele era usado para referir e formar esses conjuntos de formação de blocos que era a nossa Europa, a Ásia, a África, que é a nossa Eurafrásia. Eles representavam terras contínuas. Depois nós temos ali, dentro desse mesmo momento, a divisão dessas terras contínuas que elas eram feitas da Europa e da Ásia, claramente interligadas há séculos pelo termo Eurásia, e elas são separadas aí por relevos, que é o relevo dos Urais e do Cáucaso, e por um pequeno mar interno, que é o nosso Cáspio. Já a África e a Ásia, elas são interligadas pelo istmo do Canal de Suez. Depois nós temos o termo Novo Mundo, que são terras descobertas aí pelos europeus a partir do século XX, e elas são denominadas do conjunto nosso termo América. Então nós temos a América do Norte e a América do Sul, separadas aí pelo Istmo do Panamá, e nessa transição nós temos a sub-região chamada então de América Central. O termo Novíssimo Mundo, ele surge então pela expansão europeia pelo mundo, e é onde nós temos a formação da Austrália, da Nova Zelândia, da Nova Guiné e de alguns arquipélagos. Eles são explorados e ocupados pelos europeus desde o nosso século XVII. O termo terra incógnita
é uma grande massa de terra que cobre o nosso Polo Sul, a nossa querida Antártida. Esse continente ele ainda é bastante explorado e esse continente, com esse termo terra incógnita, é um continente que nunca havia sido povoado. Então, incógnita, uma incerteza. O porquê desse não povoamento, né? Quais eram as possibilidades desse continente para que as pessoas pudessem, então, ocupar esse espaço? E agora falando, saindo um pouquinho aí de como são essas projeções cartográficas, a gente já entra no tema o mundo desigual, falando um pouquinho de como é a nossa economia, de como é a desigualdade social por esse mundo. E aí a gente vai falar que a desigualdade do mundo ela é bastante baseada nas diferenças em regimes políticos e socioeconômicos. Isso precisa estar muito claro. O mundo ele é dividido basicamente em dois grupos de países, capitalistas e os socialistas. Então nós vamos puxar um pouquinho no contexto histórico e a gente vai falar um pouquinho da queda do Muro de Berlim, lá em novembro de 1989, e o fim da União Soviética, em dezembro de 1991. O povo socialista dessa divisão ele começa a se desintegrar e desde então a análise dessas desigualdades entre os países passa a ser baseada principalmente no estudo de um desempenho econômico, opondo-se às nações ricas e às nações pobres. Quando nós falarmos então de desigualdade, a gente precisa ter em mente que país rico e país pobre é aquele país que investe ou não em desenvolvimento, é aquele país que tem condições de ser um país desenvolvido, ou nós vamos estar aí atrelado aos nossos países subdesenvolvidos. Então, quando a gente falar do termo PIB, nós precisamos saber que o PIB nominal ele é a soma das riquezas produzidas no país durante um ano. Então, todo o levantamento de produção do país todo, de todas as regiões, feita durante um ano, nós chamamos de PIB, Produto Interno Bruto. Depois nós temos o termo PPC, que é a paridade do poder de compra, ou seja, o poder real de compra de cada país. Então, nós precisamos saber que esse PIB-PPC, ele fala o que para a gente? Se o dólar compra mais mercadorias no país, o PIB-PPC dele vai aumentar. Caso contrário, se o dólar possuir menor poder de compra de um país, o PIB-PPC vai diminuir. Para entender melhor, tem esse gráfico onde ele mostra dois países, ambos com a mesma extensão territorial e com o número de habitantes, com os seguintes dados. E aí ele fala: país A, número de bananeiras, produção anual de bananas e preço de vendas por bananas, tem um PIB nominal X no final dessa produção. Enquanto, por um outro lado, no país B, eu tenho um número menor de bananeiras, uma produção menor de bananeiras, consequentemente, eu preciso aumentar o meu valor de venda desse produto para que eu possa ter o meu PIB nominal no final do ano, fechando as contas, né, dentro do mesmo valor. Então, a tabela mostra que os dois países têm o mesmo PIB nominal, embora a quantidade de riqueza produzida de 2.000 bananas versus 1.000 bananas sejam muito diferentes. Podemos imaginar que a população vive melhor do que no disponível de 2.000 bananas. Nessa análise de PIB-PBC, é o dobro registrado no país B. Então, a gente tem o poder de compra, o quanto eu consigo baratear ou eu preciso encarecer o meu produto, considerando aí produção, preço de venda e a quantidade de pessoas produzindo por essa riqueza nesse país. Já esse mapa, ele deixa claro para a gente a grande parcela de países que têm economias em pequenas dimensões e que tem pouca capacidade aí de participação nas principais decisões econômicas internacionais, claro, né? Mas evidencia também as condições de pobreza em que vive grande número de pessoas por esse mundo todo. Então ele fala, mundo, maiores produtos internos brutos em PPC, e aí ele vai falando dentro da nossa legenda em bilhões de dólares. Já esse mapa de mundo PIB-PVC per capita, ele permite fazer uma comparação superficial entre os diferentes graus de riqueza das nações. Ele não apresenta as imensas diferenças que existem no interior de cada um dos países, onde existem pessoas de diversas condições financeiras. Então ele conclui o quê? Que a forma perfeita de retratar o mundo, mas estimula a fazer diversas análises a fim de ter uma noção um pouco mais clara das desigualdades atuais. Então, ele vai trabalhar com nível alto, nível médio, nível muito baixo, e ele vai mostrar aí a desigualdade por grupos dessas nações.
falando um pouquinho de Índice de Desenvolvimento Humano, nosso IDH, precisamos saber que o IDH ele foi criado para se contrapor ao indicador de desenvolvimento muito elevado anteriormente, que era o nosso PIB per capita. Que classificava aí os países como base nos aspectos econômicos. O IDH ele introduz uma análise qualitativa de qualidade baseado em verificações de desenvolvimento humano. E aí tem para análise saúde, educação e renda, onde na saúde a gente mede a expectativa de vida, indicando a longevidade de uma pessoa, de uma população, a qualidade de vida em relação à saúde daquele local. E depois nós temos a educação. A educação, ela é o acesso ao conhecimento por meio da educação e é a média de números de anos de estudo em relação a determinado local, ou seja, vida escolar competente àquela localidade. E renda é o padrão de vida medido pelo PIB per capita, ou seja, por cabeça, em constante, né? Quando a gente fala principalmente em dólar. Para chegar ao IDH, são feitos complexos cálculos e eles são baseados em 3 índices que vão definir o nosso índice. Quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade de vida daquela população. Quanto mais próximo de 0, pior a qualidade de vida daquela população. E para encerrar, nós temos a análise dessa charge de um texto que basicamente eles nos mostra que não é possível conhecer a diferença de grau de pobreza, de riqueza de um determinado país. Mesmo a ONU, incluindo o Brasil no grupo de países com elevado desenvolvimento humano, o texto nos mostra o quê? Que parte da população ainda sofre com uma pobreza. Há milhares de brasileiros que ainda não têm renda muito baixa. Falta acesso de serviços à saúde, à educação, falta de moradia adequada. Então, essa charge ela vem para evidenciar a contradição e retratar o morador da situação de rua, cobrindo com um jornal cuja manchete fala avanço brasileiro no IDH. Se ele está falando avanço brasileiro no Índice de Desenvolvimento Humano, nós estamos partindo da ideia de que nós não temos mais pobreza, né? Então, nós estamos avançando para que a gente saia desse nível de pobreza, o que não faz sentido ver um mendigo na rua com um pratinho ali ao lado passando fome. E é isso, queridos alunos, a gente vai encerrando por aqui esse primeiro momento de revisão e conte comigo para aquilo que vocês precisarem, para qualquer dúvida que tenha ficado aí em relação à explicação. Um grande beijo!